Paz, amados. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Depois de uma oração dessa, nós não precisávamos nem da palavra, né? A gente já ia embora já com a bênção na mão. Glória a Deus, queridos. Vamos ficar em pé um pouquinho, queridos, só para nós ler a palavra. Glória a Deus. Se os irmãos pudessem colocar para mim, 2 Crônicas 20, 20. Glória a Deus. Sabe, amados, esse ano foi difícil por muitas pessoas. Muito difícil. Muitas perdas. Mas eu tenho certeza que aquele que foi fiel a Deus não teve perda nenhuma. Na minha casa, na minha família, passamos por dificuldades. Passamos, queridos. Mas nós vencemos. Nós vencemos, queridos. A pessoa que mais sofreu nesse ano de 2021 na minha família foi meu pai, mas ele venceu. Está lá, firme, cabelinho branco. Cada vez que eu vejo aquele cabelinho branco, eu agarro, dou um beijo. Ai, maravilhoso, querido. Falo para ele, vamos trocar de peruca nós dois? Eu quero trocar com ele. É maravilhoso, amados. Glória a Deus. Vamos ler a palavra? Está escrito assim, ó. E pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Coloca o 21 para mim, queridos. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante das armadas e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar. Pai, Senhor, esse lugar te pertence. Essas pessoas que estão aqui são seus filhos. Senhor, todos que estão aqui e os que estão nos assistindo são seus. Por isso eu quero te pedir nesta noite, fala com eles. Fala, Pai, de uma forma extraordinária. Pai, traga a resposta, Senhor, que ainda eles não receberam no ano de 2021. Que o Senhor possa, Senhor, trazer hoje, Senhor, essa resposta que eles estão esperando. Espírito Santo, toma conta do culto. Senhor, tudo que está aqui é seu, tudo te pertence. Senhor, sem o Senhor nós não somos nada e não sabemos fazer nada. Por isso eu quero te pedir, Senhor, toma essa casa neste momento. Fala com teus filhos de um jeito, Pai, que eles vão sair daqui com a certeza que o Senhor ouve a oração, que o Senhor responde a oração, que o Senhor traz, Senhor, a resposta que eles têm colocado na tua presença. Por isso eu te peço em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco até o final dessa reunião. Em nome de Jesus, amém. Querido, se assente, fique à vontade. Aleluia. Querido, essa passagem de 2 Crônicas 20, por inteiro, se você ler, você tem que ficar impactado. Era um tempo, querido, onde a história de Israel, ela tinha se dividido. Depois de Salomão, o reino de Israel, que Davi sofreu tanto para unir as 12 tribos, ela foi quebrada. E agora ela estava dividida em 2 reinos. O reino de Israel, o reino do norte, que por rei nessa época era um cara famoso chamado Acabe. E o reino do sul, 2 tribos, agora era esse cara aí, Jeosafá. Ele era o rei. Jeosafá, querido, ele era parente de Acabe. E teve uma época
ele desceu até o reino do norte para fazer uma visita a Acabe. Acabe, querido, era um cara que nasceu na igreja, vamos dizer assim. Era um cara que conhecia o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Mas ele desviou o seu caminho. E naquele momento ele pegou a oportunidade e conseguiu persuadir Josafá para que Josafá fosse a uma guerra com ele, invadisse umas terras, tomasse um povo. Josafá, naquela simplicidade dele, aceitou. Só que Josafá era um cara temente a Deus. E ele disse para Acabe: nós vamos, mas precisamos consultar a Deus. Se Deus permite que nós subamos e entramos e combatemos esse povo. Acabe, na sua malandragem, vamos dizer assim, chamou 400 profetas do lado dele. E os profetas vieram e falaram: olha, pode subir, vai lá que vocês vão vencer, Deus é contigo, Deus vai entregar nas suas mãos. Mas Josafá não aceitou muito a história. E ele disse para Acabe: não tem um profeta de Deus, alguém que fale da parte do Senhor. E Acabe disse: não tem sim. Pegou, mandou o seu mensageiro buscar um cara, um profeta, para que viesse. Mas só que esse mensageiro já foi lá e já veio persuadindo o profeta, dizendo assim: olha, quando você chegar lá, fale palavras boas para o rei. Faça igual os outros 400 que estão lá, que já estão lançando profecias. E o profeta disse: não, vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. E quando ele chegou, queridos, eu quero contar a história para você entender o contexto desse capítulo. Quando ele já chegou profetizando que Deus vai dar, que Deus vai fazer isso, que Deus entregou. Mas o rei disse: não, mas fale do Senhor. Aí ele trouxe a profecia: não vá, porque vai morrer. Não suba, porque vai ser o fim. Acabe disse: veja, Josafá, eu não disse para você, esse cara sempre fala contra mim. Ele nunca traz uma palavra boa, uma palavra de vitória. Ordenou que jogasse ele na prisão, a pão e água, e disse para ele: olha, você só vai sair da prisão quando eu voltar em paz. O profeta vira para ele e fala assim: se você voltar. Subiram, queridos. Agora Josafá pega todo o seu exército, toda a sua riqueza, todos os seus despojos, e vai à guerra com Acabe. Mas o profeta tinha dado uma palavra da parte de Deus. Ele tinha dito: ei, eu tive uma visão. O Senhor estava no seu trono e ele disse a alguns espíritos: quem pode descer e persuadir Acabe? E um dos espíritos disse: não, eu vou descer lá, vou usar a boca dos seus 400 profetas para mentir a Acabe. E Deus permitiu, querido. Veja que eu quero que vocês entendam a história. Acabe era o cara que foi o marido daquela mulher, a famosa Jezabel. Uma mulher tão endemoniada que não era o demônio que entrava nela, é ela que entrava no demônio. Isso o pastor Mark falava. Essa mulher era terrível. Mas Acabe não se converteu, queridos. Depois de tudo aquilo que aconteceu, depois que Deus subjugou Acabe, Jezabel já não existia mais. Mas o cara não se converteu. Depois que Deus fez descer fogo no altar através de Elias, Acabe viu aquilo, ele não se converteu. Fácil de ser manipulado. Aquele espírito veio e manipulou, eles foram. No meio daquela guerra, já estavam perdendo a guerra. O inimigo queria Acabe, não queria Josafá, então quando eles viram aquilo, Acabe louco e desperto. Vocês têm que entender isso, querido. Por isso que eu falo para vocês, vou falar uma palavra aqui. Grava isso. Reino do norte era trevas, reino do sul era luz. Grava isso. Não faça aliança. Naquele momento eles estavam fazendo uma aliança
E a Bíblia diz que não se faz aliança entre luz e trevas. Não faça aliança errado, por favor. É apenas um ensinamento para vocês. Não faça aliança errada. Naquele momento, Josafá era luz, Acabe era trevas. Estavam fazendo uma aliança. Lembre-se que as trevas nunca vão ser fiel, nunca vão ser verdadeiro. O que Acabe fez? Ele pegou e falou assim, não, eu vou vestir uma roupa de soldado e vou no meio dos soldados. E falou, Josafá, você vai como vestes reais, você vai como rei. Porque numa guerra, o soldado, ali quando eles estivessem vencendo a guerra, eles tinham que pegar quem? O rei. Porque quando eles eliminassem o rei, todo o exército estaria vencido. E quando os exércitos dos sírios viram, queridos, que a carruagem real estava passando, eles atacaram. Mas quando eles atacaram, eles viram que não era Acabe. E o rei Ciro tinha dito, não ataque se não for Acabe. Nós queremos Acabe, não queremos outro. Então eles chegaram e viram que era Josafá. Então eles desistiram. E a Bíblia diz que um soldado pegou seu arco, displicente, esticou e soltou uma flecha. Essa história é interessante porque um dia Davi, ele pega a sua funda e uma pedrinha e ele gira e lança. Aquela pedra veio e acertou o único lugar que ia derrubar o gigante. Entre a separação do seu capacete. A Bíblia diz que aquela flecha veio, queridos, ela veio flutuando. E ela acertou o único lugar que ela não poderia acertar em Acabe. Na emenda da proteção, ali daquelas vestimentas de soldado. Parece que Deus direcionou a flecha. E Acabe falou assim, temos que acabar a guerra, acabou, estou ferido. Mas não teve como, porque ele teve que enfrentar os soldados. E a Bíblia diz que ao final da tarde, veio a morte para esse rei. Josafá agora tem que voltar para casa. A guerra foi perdida. Teve que voltar para casa. Quando ele está chegando em Jerusalém, o profeta Jeú vem e fala para ele, você fez erro. Você não deveria ter feito isso. E por causa desse teu erro, a ira do Senhor vai se levantar contra ti. É por isso que eu quero dizer para você, não faça aliança errada. Pense muito, reflita. Mas você pode perguntar para mim, Vanderlei, mas Josafá, ele consultou Deus, ele chamou o profeta. E muitas vezes, querido, nós, antes de fazer algo, antes de nós realizar algo, nós vamos, oramos, buscamos, pedimos a Deus, Senhor, traga uma resposta naquilo que nós estamos querendo realizar. E muitas vezes o profeta vem e fala, pode ir, Deus está te mandando. Aí você vai em busca de outro profeta, porque você quer uma resposta, fala, Senhor, se o primeiro falou, não foi dele, eu quero outra resposta. E o profeta vem e fala, pode ir. Mas você continua inseguro. Aí você tem que vir para a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a luz não tem parte com as trevas. Se você está fazendo uma aliança onde você é luz, e você está fazendo uma aliança com alguém que é trevas, não faça, porque não vai dar certo. Pode ser que no começo até dê certo. Talvez você olhe e fale assim, Senhor, mas isso para mim vai trazer um grande lucro. Eu vou vencer, é algo bom para mim. Pode ser que no começo vai dar certo, querido. Mas no final, coloque na balança. Josafá volta para casa agora. Sem despojos, sem exército. O profeta vem para ele e fala, cara, você errou. Você não deveria ter feito o que você fez. Mas eles eram parentes. Eles eram vizinho de fronteira. E a diplomacia? Por isso que muitas vezes aceitamos coisas na nossa vida, por quê? Porque a pessoa que está nos oferecendo pode ser talvez um irmão, família. Ou pode ser alguém do nosso hall de trabalho.
Mas se Deus não permite, não faça. Esse homem volta para casa agora. Mas ele era um cara inteligente, ele era um cara que sabia quem era Deus. Quando ele recebeu aquela palavra forte do profeta, o que ele fez? Ele saiu pela nação, pelo reino de Judá, e começou a arrancar tudo o que tinha de errado. Começou a colocar homens, sacerdote, para julgar as decisões, julgar os problemas, tudo. E ele disse, vocês têm que fazer conforme o que está escrito na Torá, o que está escrito na palavra de Deus. Vocês não podem errar, porque Deus não aceita erros. E ele colocou homens, sacerdotes, levitas, para trabalhar em favor do Senhor. Tirou tudo aquilo que era adoração a Baal. Os postes ídolos, queridos, onde as pessoas iam lá acender a sua vela. Para você entender, é aquele cruzeiro que diz que tem no cemitério lá, que as pessoas vão lá acender uma velinha. Poste ídolos. Mandou tirar tudo. Os altares, tirou tudo. Josafá era um cara sábio. Mas um dia ele está voltando para casa. E quando ele chega em casa, o profeta vem e fala, olha, se levantou 3 povos contra você. E eu fico pensando naquele momento, ele lembrando da profecia do profeta Jeú, e falando assim, olha aí, o que eu fiz de erro. Agora o Josafá não tinha dinheiro, porque os seus despojos ficou na guerra. Agora Josafá não tinha exército, porque o seu exército também tinha caído naquela guerra com Acabe. Agora Josafá não tinha parceria, porque o Acabe, que era o seu parceiro, tinha caído. Ele estava sozinho. Sem exército, sem dinheiro para contratar soldados, e sem aí um país ao lado, na sua diplomacia, para chamar para vir ao seu favor. Ele estava sozinho. Mas lembre, amados, alguém que conhece Deus, alguém que conhece a soberania do Todo-Poderoso, alguém que sabe o que Deus pode fazer, e alguém que se encaixa nesse versículo, eu queria que você colocasse para mim, querido, 19:3, coloca aqui para mim. Que se encaixa nesse versículo, que eu quero ler com você. Para você entender por que Deus se levanta ao nosso favor. A Bíblia diz, olha, boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Jeú chega para Josafá e fala, você fez erro, mas ainda que tudo que você fez, boas coisas contudo se achou em ti. Deus estava falando para ele, você errou, mas ainda eu achei coisas boas em você, porque você preparou o teu coração para me buscar, para estar junto comigo, e tirou tudo aquilo que era adoração a ídolos da terra. Não permitirei que nada aconteça a ti. Josafá lembrou dessa palavra do profeta, e quando ele se viu encurralado, sitiado por aquelas nações que estavam em volta, tentando fechar o cerco de Jerusalém, Josafá chama todo o povo, reúne o povo numa assembleia na praça central da cidade, coloca todo mundo em jejum. E aí ele faz uma das orações que eu acho uma das orações mais lindas da Bíblia. Uma das orações mais perfeitas. Uma das orações mais impactantes, que quando você lê, a presença de Deus vem aonde você estiver, querido. Eu quero dizer para você nessa noite, muitas vezes nós achamos que devemos fazer a oração mais linda que existe.
Porque nós olhamos o pregador que está aqui em cima, o cara tem uma eloquência para falar, o cara falava palavras bonitas, o cara traz palavras assim que impacta a gente lá embaixo. Mas eu quero dizer para você, Deus é um ser soberano, mas Ele é simples. Não precisa você criar algo tão grandioso para falar com Deus. Deus é simples. Mas tem coisas que você tem que colocar na presença dEle. O pastor falou uma coisa aqui interessante domingo. Ele disse, tem pessoas que faz aqui o seu projeto de vida e não colocam o nome. Querido, para com Deus, você tem que colocar tudo sobre a mesa. Você tem que expor o que está acontecendo. Eu me recordo de uma historinha interessante, talvez você vai achar até graça da história, mas é real. Porque as coisas com Deus é simples. Essa historinha diz que a mulher, ela tinha uma filha, ou um filho, eu não me recordo bem, e estava doente. E ela saiu em busca de recursos. E ela estava passando na frente da igreja, ela pensou com ela, não, eu vou entrar e vou pedir a Deus. Mas ela não sabia fazer isso, ela nem crente era. E quando ela chegou, o círculo de oração estava lá, e as irmãs orando bonito, e ela pegou e se ajoelhou no banco e falou, pai, o Senhor cura. Então, eu queria que o Senhor fosse lá na minha casa, curar a minha filha. Pai, eu quero dizer para o Senhor que quando o Senhor chegar na minha casa, o Senhor vai passar um riozinho, tem uma madeira para o Senhor passar por cima. E quando o Senhor chegar, a chave da minha casa está debaixo da tábua que fica na porta. E as pessoas, aquelas mulheres que estavam ali orando, começaram a ouvir a oração dela e começaram a dar risada. Porque era uma oração, para muitas pessoas, até sem nexo. Porque geralmente nós queremos fazer algo bonito. Mas ela orou na simplicidade dela, do jeito que ela sabia falar. E aí ela se levantou e foi embora. E quando ela chegou na sua casa, a filha dela estava andando na casa. E a menina falou assim, mãe, quando a senhora saiu, veio um homem de branco aqui, entrou aqui, e ele disse que veio para me curar. E ele orou por mim, curou, e ele falou para mim falar para a senhora, que ele fez tudo conforme a senhora disse. Ele veio pelo caminho que a senhora disse, ele passou por onde a senhora disse, ele pegou a chave debaixo da tábua que estava na porta da casa. E ele disse para a senhora, ele disse para eu dizer para a senhora que ele colocou tudo no lugar de volta, ele colocou a chave lá, no mesmo lugar. Querido, o que é essa historinha simples que eu quero dizer para você? Seja simples. Seja simples no que você fala para Deus. Lembre-se, querido, Deus sabe tudo, todas as coisas, Ele sabe antes que você pense. Não precisa você elaborar coisas imensas para falar com Ele. Mas seja apenas simples. Que na sua simplicidade, Ele vai responder às suas orações. Aleluia. Josafá está agora no pátio, na frente do templo, na praça da igreja. Eu queria que os irmãos colocassem 26, querido. Capítulo 20 e versículo 6 para mim. Agora Josafá está na frente do pátio do templo de Jerusalém. E ele começa a fazer isso aqui, ó. E disse, quem está dizendo? Josafá. Ó Senhor, Deus de nossos pais. Olha a oração desse cara. Porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa te resistir. Ele começou a falar isso para Deus. Ele falou, Senhor, não é o Senhor que é o soberano sobre todas as coisas?
Não é o Senhor que permite todas as coisas. Não é o Senhor que tem o controle de todas as coisas na terra. Senhor, não é o Senhor que é o Senhor dos exércitos. Que não existe ninguém que possa se levantar contra ti e ficar em pé. Foi isso que ele quis dizer. 7, querido. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não o deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo. O que ele estava expondo para Deus? Ele estava dizendo assim: Senhor, essa terra que o Senhor nos colocou foi a herança que o Senhor prometeu a Abraão. Hoje nós estamos aqui, tem pessoas que estão se levantando contra nós. Como eles vão nos tirar daqui se for o Senhor que nos colocou aqui? Se for o Senhor que prometeu, que foi o Senhor que realizou essa grande obra e hoje nós estamos aqui. Eu não sei o que você pediu para Deus. Eu não sei o que você tem colocado na presença de Deus, querido. Mas eu quero dizer para você, se Deus disse que você vai receber nesse ano de 2021, ainda tem 24 horas para que Ele realize na tua vida aquilo que Ele prometeu para você. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, amados. Se Ele prometeu para você, Ele vai entregar. Não há ninguém que possa roubar ou tirar das suas mãos aquilo que Ele prometeu para você. Coloca o 8, querido. E habitaram nela. Quem habitou? O povo de Israel. Edificaram-te nela um santuário ao teu nome. 9, amado. E se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrará. Eu não sei o que se passa na sua vida. A gente não conhece as pessoas. O interessante é que muitas vezes quando nós começamos a conversar com as pessoas, a gente começa a descobrir coisas incríveis. Hoje mesmo conversando com uma senhora, a zeladora que trabalha com a gente, e nós começamos a conversar com ela e daqui a pouco ela começou a se abrir e contar a sua vida. Eu nunca imaginava, vendo ela fumando. Ela chegou para mim, começou a conversar, daqui a pouco ela puxou o cigarro, uma carteira de cigarro e disse: Vanderlei, eu sou crente, sou batizada, o meu esposo é crente, batizado, meu esposo cuidou de igreja, e hoje eu não consigo largar disso aqui. Eu falei para ela: vamos fazer uma aliança. 2022 você vai abandonar isso, e eu vou estar orando com você, para que Deus dê força para você largar disso aí. Queridos, quando nós colocamos na presença de Deus as nossas angústias, quando nós clamamos a Ele, quando nós falamos: Senhor, eu não consigo vencer, eu estou numa fase que nada dá certo para mim, parece que o mundo fechou, as portas fecharam, mas Senhor, o Senhor é o Deus soberano, que um dia na cruz morreste por mim e disse: tudo o que pedires em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado. Quando nós colocamos o nome do nosso Senhor Jesus em nossas orações, Jesus pega a sua oração e Ele fala: eu vou fazer, porque Deus, o Pai, tem que ser glorificado nessa situação. Querido, você tem que entender isso. Josafá estava colocando na presença de Deus agora, ele está dizendo: Senhor,
o Senhor disse que tudo que nós colocarmos nessa casa, quando nós viemos a Ti, na nossa angústia, o Senhor entraria em nosso favor. Eu não sei como você tem feito, eu não sei como você tem colocado a sua vida na presença de Deus, mas você tem que crer que Ele vai se levantar do trono para agir em seu favor, amado. Você tem que crer nisso. Tem situação na nossa vida, querido, que não tem resposta, não tem ninguém que pode agir, que pode nos ajudar. Josafá não tinha o que fazer, ele estava sozinho. Estava com as famílias, com mulheres, filhos. Talvez as mulheres dos soldados que tinham morrido na guerra, com os filhos do soldado. Não tinha ninguém que pudesse puxar uma espada para guerrear. Mas ele sabia que tinha alguém que se chamava Senhor dos Exércitos, que poderia trazer a resposta, trazer o livramento que eles precisavam. Por isso ele colocou tudo na presença de Deus. Coloca o 10, querido. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, e os filhos de Moabe, e os moradores da montanha de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel, quando vinha da terra do Egito, mas eles se desviaram e não o destruíram. Querido, aqui é uma parte. Esse povo não permitiu que o povo de Israel passasse. E Deus não permitiu que eles o destruíssem, esses povos. Então Israel, quando saiu do Egito, quando chegou na terra deles, desviou, deixando eles. Agora eles se levantaram e vinham contra Josafá, para expulsar da terra. Coloque o 11, querido. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Aqui está a resposta daquilo que Deus prometeu para você. Naquilo que você tem colocado na presença dEle, que você talvez ainda não recebeu no ano de 2021. Veja, o inimigo sempre vai tentar tirar aquilo que Deus prometeu para você. O inimigo sempre vai tentar roubar as promessas, porque ele quer ver você blasfemar contra Deus. Ele quer ver você apontar o dedo para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor não me abençoou. O Senhor não respondeu a minha oração. Mas lembre-se, querido, Deus sempre responde. Sempre responde. O 12, amado. Aleluia. E ele finaliza essa oração dizendo assim: ah, nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Somente é isso. Querido, muitas vezes nós não temos força. Não temos força. Em março de 2021, como eu disse para vocês, meu pai pegou o Covid-19. Sabe o que é você chegar na casa dele e ele falar para você assim: não, eu não quero comer, eu vou voltar a deitar. Um homem de 81 anos, fraco, desnutrido, não querendo reagir. Sabe que você chegar em casa, dobrar o joelho e falar: pai, o Senhor pode até levar meu pai. Essa foi a oração que eu fiz, amados. O Senhor pode até levar meu pai, mas que não seja pelo Covid. Eu sei que ele já está com a idade bem avançada. O Senhor pode levar ele para a glória, mas não seja pelo Covid.
Sabe que você olhar para aquele homem e falar para ele, coma, e ele dizer para você, eu não quero. E você insistir, e ele falar, não quero. E você não ter como fazer com que ele se alimente. A única coisa que a gente fazia era clamar a Deus e falar, Senhor, Ele está em suas mãos. O que eu quero falar para você, eu não sei o que está se passando com você. Eu vejo aqui pessoas todos, sabe, brilhando. Vocês, cara, vocês não têm problema. Talvez a pessoa que está me ouvindo, talvez ele esteja com problema, mas vocês aqui não têm problema. Mas eu quero dizer para você, querido, no momento que você não vê que não tem nada o que fazer mais, faça igual esse cara. Coloca tudo na presença de Deus. Entrega. Entrega as suas forças. Entrega o seu caminho. Claro que isso é um erro nosso e nós sempre agimos dessa maneira. O certo é nós colocarmos tudo na mão de Deus antes que aconteça. Mas muitas vezes nós vamos buscar Deus quando nós não achamos mais solução. Não é, pastor? Quando nós não temos mais saída, daí nós, Senhor, o Senhor me socorre. Josafá errou. Mas aqui ele falou, Senhor, só o Senhor pode nos socorrer. E veja o que Deus faz, amados. Veja o que Deus faz. Coloca para mim, querido, o próximo versículo. Aleluia. E toda Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Próximo. Então veio a resposta. Por que veio a resposta, amado? Porque no capítulo 19 do versículo 3, Deus disse, e eu encontrei coisas boas em você. Aquilo que Deus procura, aquilo que Deus busca, Ele tem encontrado em você? Pergunta para você isso. Aquilo que Ele busca em você, será que se Ele fizer uma varredura agora, Ele vai encontrar? Porque muitas vezes, querido, nós buscamos de Deus algo, nós oramos, falamos, Senhor, o Senhor não me responde, mas aquilo que está escrito lá no 19:3 não existe em nós. E nós queremos. Esse dia eu estava conversando com o pastor, mostrando algumas coisas em alguns aplicativos. E eu falei para o pastor, pastor, esse dia eu levantei de manhã e eu fiz uma oração. E aquela oração, ela bombou. Aquela oração teve 5.000 visualizações. E no meio daquelas 5.000 visualizações naquele dia, amados, muitas pessoas recebendo a oração, mas levantou pessoas para criticar. Eu quero dizer para você, querido, tem pessoas que vêm e falam para você, isso que você está fazendo é errado. Sabe por que ela fala? Porque aquilo que está escrito lá no 19:3 não existe nela. Se Deus for fazer uma varredura, Ele não encontra. Por isso que ela só sabe criticar. Pessoas que não têm Deus. Aí as respostas que eles buscam não vêm, então eles vêm criticar aqueles que estão na presença de Deus. Aí ele olha o irmão recebendo bênção, ele fala, não, isso é blá blá blá. Hoje eu recebi uma crítica. O cara chegou para mim e falou assim, isso que você está falando é blá blá blá. Deus não responde oração. São pessoas tão frustradas dentro dela, que elas não conseguem receber o que Deus tem. Aí elas começam a criticar eu e você, porque nós acreditamos que Deus responde oração.
Então o Espírito do Senhor, no meio da congregação, veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E vem a resposta mais linda que eu acho da Bíblia, cara, que ele fala, não tema. Primeiro ele se levanta em pé e fala, ouve, ó rei Josafá, e ó povo de Jerusalém. Não temas essa grande multidão, porque essa luta não é sua, mas de Deus. Aleluia. Você perdeu a bênção, porque você não glorificou a Deus. E Deus está falando para você nesta noite, essa luta não é mais sua, essa luta é de Deus, porque neste momento não é mais você que vai lutar, é Deus que está entrando na tua história, é Deus que está entrando na sua batalha para lutar por você, queridos. Você tem que receber essas palavras. Aleluia. O profeta levanta e fala, ei Josafá, você não vai precisar lutar, porque é Deus que vai lutar por você. Não é você mais que vai ter que puxar uma espada, porque é Deus que vai lutar as tuas batalhas. Aí nós chegamos no versículo que nós lemos, que é o capítulo 20, versículo 20. Josafá se levanta e diz ao povo, ei, vocês acreditam no Senhor? Então acredita, porque nada que nós colocaremos na presença de Deus ficará em vão. Ele é o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso baluarte, o nosso recurso no momento que buscamos. Aleluia! O Senhor é o nosso sustento, queridos. Josafá fala, ei, agora o que nós iremos fazer? Vamos colocar apenas os adoradores na frente do exército e vamos lutar. E a Bíblia diz que de manhã cedo, Josafá sai com todo o exército que tinha, colocou os levitas na frente, com seus instrumentos musicais, e eles começaram a adorar a Deus, e começaram a cantar e diz, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles chegaram em frente ao deserto, a Bíblia diz que Deus colocou emboscada naquele povo, e se levantou o povo de Amon e o povo de Moabe, atacaram o povo do Monte Seir e exterminaram aquele povo. Depois eles se levantaram eles contra eles mesmos, e não sobrou uma alma vivente. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Eu entrei na tua história hoje, e todo inimigo que se levantou contra você está caindo por terra hoje, porque é eu que te dou a vitória. Aleluia. Josafá olhou aquela multidão de cadáveres, e no meio daquela multidão de cadáveres, eu não sei se você quer receber, se você não quer, não levante a mão, mas se você quer, levante a mão, porque a Bíblia diz que Josafá olhou e começou a andar no meio daquele multidão de cadáveres, e ali tinha tanto despojo, tanta algo de valor, querido, que eles passaram 3 dias, não conseguiram levar tudo o que tinha. Sabe que Deus está falando para você, além de eu vencer a batalha por você, eu vou trazer sobre a sua vida uma bênção tão grande, que você não vai conseguir usufruir sozinho. Você vai ter que chamar pessoas para ajudar, porque você vai repartir o que eu estou entregando para você nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E o tempo foi embora. Se coloca em pé. Aleluia. Conhece esse louvor, Henrique? Conhece?
O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre? Não conhece? Que pena. Aleluia. Deus responde oração, amados. Deus responde oração. Muitas vezes eu coloquei problemas na presença de Deus e a resposta foi rápidas. Há 24 anos atrás, eu não era crente. Eu era um menino de 19 anos de idade, desempregado. Meu pai trabalhava de servente e pedreiro. E eu estava em casa. Não conhecia o Deus verdadeiro. O que eu conhecia era os ídolos da Igreja Católica. Fui reprovado no concurso que eu fiz porque eu precisava passar. Eu fui reprovado por um exame de urina. O médico olhou na minha cara e falou: Vanderlei, você não é apto a trabalhar nessa empresa. Eu vim tão destruído para casa, querido. Tão destruído que eu entrei no quarto, deitei na minha cama, chorei que nem uma criança e falei para Deus: Senhor, se o Senhor me quer como crente, eu preciso do emprego. E eu fui ousado. Na minha simplicidade, eu não sabia orar, queridos. Não sei até hoje. Eu falei: Senhor, só que eu quero trabalhar aqui em São José, eu não quero trabalhar em Curitiba. Tinha que pegar ônibus. Para finalizar, um mês depois, o médico que falou para mim assim: Vanderlei, você não é apto. Ele teve que pegar aquela ASO, que estava escrito inapto, e teve que colocar um X no quadradinho de apto, porque Deus agiu ao meu favor. E para completar a bênção, Ele me colocou para trabalhar aqui em São José dos Pinhais, aonde eu tinha pedido. Queridos, seja simples para Deus. Seja simples. E você vai ver Deus agir na sua vida de uma forma extraordinária. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Eu não sei o que você pediu para Deus, que ainda não se realizou nesse ano de 2021. Eu quero orar com você. Mas coloque na presença dEle de uma forma simples. Fala: Senhor, olha, no começo do ano eu fiz um projeto de vida e o meu projeto ainda não se realizou. Queridos, ainda tem 24 horas para isso acontecer. Amém? Curva a tua cabeça. Aleluia. Senhor, aquilo que o Senhor falou para mim, hoje quando eu estava preparando essa palavra, talvez, Senhor, eu não consegui expressar do jeito que o Senhor disse. Talvez eu não consegui expressar do jeito que o Senhor falou aquela hora lá. Mas eu tentei passar, Senhor, do meu jeito. Eu tenho certeza, Pai, que o jeito que eu me expressei foi o jeito que o Espírito Santo me direcionou. Senhor, tem pessoas aqui, Senhor, que ainda não recebeu as respostas que eles estão buscando. E eu quero te pedir, Pai, nesta noite, que o Senhor possa trazer, ainda nesse ano de 2021, Senhor, aquilo que eles colocaram em suas mãos. Eu sei que o Senhor está esperando, Pai, uma ação da parte deles. Eu sei que o Senhor está esperando, Pai, ainda que algo seja tirado. Eu sei, Senhor, que o Senhor está esperando, Pai, que eles coloquem, Senhor, na Tua presença como Josafá fez.
que se humilhou na sua presença. Mas eu quero dizer, Pai, não deixe de responder à oração dos teus filhos, porque eu creio, Pai, em como o Senhor respondeu muitas vezes aquilo que eu coloquei na tua presença. O Senhor trouxe a resposta rápida. Eu creio que o Senhor vai trazer para cada uma dessas pessoas que estão aqui e aquelas que estão me assistindo, Senhor, a resposta do que eles estão buscando. Por isso, Senhor, eu quero dizer, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, tudo quanto foi colocado na presença de Deus, o Senhor Jesus está pegando agora. Ele está lá vasculhando o baú de oração, e Ele está pegando a sua oração e está dizendo para você hoje: eu vou fazer para que o Pai seja glorificado na situação que está colocado nesta oração. Aleluia. Senhor, por isso eu quero louvar o teu nome. Eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus que responde. Por isso eu quero louvar o seu nome. Como Josafá disse, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero louvar o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Receba, Pai, as orações dos seus filhos, aquilo que eles colocaram nas suas mãos. Aleluia. Eu sei que o Senhor colocou o seu anjo nesse momento e está colhendo cada oração aqui. Eu peço, Senhor, que o Senhor o responda e que eles possam contar a grande vitória que o Senhor derramou sobre a vida deles. Por isso eu louvo e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Se você crê no que você orou, dê um aplauso. Mas, cara, o melhor aplauso para Jesus, amém?